conseguindo visualizar, né? Ótimo. Então, turma, hoje nós iremos falar sobre a multiplicação de matrizes. A gente viu no primeiro momento sobre a adição das matrizes, as características que envolvem a adição de operações com adição. A gente viu os conceitos de matrizes. Na última aula, como houve aquele momento lá do dia do Dia das Mulheres, né, que foi até no dia, na verdade, posterior, alguns alunos só acessaram a aula, né, de operações com matrizes. Então, tem a aula também de operação com matrizes e tem essa parte de multiplicação de matrizes. O que eu queria recomendar para vocês? Tem alguém que está muito perdido na parte de operações com matrizes, adição e subtração? Professor. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, por favor. Eu não participei da última live. Eu vou ter que, então, só um instante, alterar aqui porque esse aqui já fala sobre a multiplicação de matrizes. Então, eu vou passar, então, vou alterar aqui para o anterior, porque o tempo foi reduzido por conta da atividade que a gente estava fazendo, né? Alguns alunos, inclusive, conseguiram me entregar a atividade, né? Eles conseguiram enviar a atividade. Só que eu senti que, dessa vez, foi um pouquinho menor. Então, eu inclusive, estou até aguardando que vocês depois enviem. Então, deixa eu só alterar aqui. Qual, professor? Desculpa perguntar. Qual delas? Operações com matrizes. Que operações são essas? Adição e subtração. Então, deixa eu alterar aqui. Eu vou deixar de compartilhar aqui a tela. E a gente vai dar aqui uma... O professor não deixou essa aula, que foi poucos minutos, né? Exato. Gravada no YouTube, não? Não, essa não. Porque como a gente entrou e era algo, digamos que emergencial, porque a live ela não iria acontecer. Só que o evento que houve lá do dia posterior ao Dia das Mulheres, ele terminou no momento em que a gente ainda teria minutos de aula. Então, como houve esses minutos finais, que acho que eram 15 minutos, se não me falha a memória, aí a gente entrou online. E eu esqueci de colocar para gravar na correria, porque eu estava no ponto esperando a live. Na hora que terminou, a gente veio para entrar online com os 15 minutos finais. E aí eu acabei não colocando aquela aqui para gravar. Então, deixa eu colocar aqui. Eu não participei dessa. Essa vocês não participaram, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu tentar baixar aqui de novo. Pode falar, podem falar. É para o senhor aceitar a Bia, que ela já faz hora tentando entrar. Quando notifica aqui para mim, eu coloco todo mundo, mas deixa eu ver se tem aqui alguém aqui. Cadê Bia? Meu Deus, cadê Bia? Ela já está aqui no chat, já? Deixa eu procurar ela aqui. Cadê Bia aqui? Ela não está aqui, mas não tem ninguém. Agora apareceu a solicitação aqui. Pronto, agora apareceu a solicitação. Bia, agora consegue nos ouvir aí direitinho? Sim, obrigada. Ótimo, é porque eu sou malo, eu queria te deixar lá de fora, mentira. Não é isso não. Então, eu não tinha notificado aqui para mim. Deixa eu voltar aqui para a parte que tem que falar sobre operações. Operações. Deixa eu voltar aqui. Eu abri o de multiplicação, a gente vai ver essa questão aqui de operações. Operações é bem tranquilo, vocês vão perceber que é bem tranquilo. Do pouco que a galera viu, ela conseguiu responder. Operações... E, professor, essa atividade é para mandar para o senhor, é? Sim. Até dia 29, né? Exatamente, muito bem. Professor, eu só fiquei em dúvida na Eu tava pensando que era para mandar agora mesmo. Do PDF. Não, agora você se preocupa só com a live. Fica tranquilo. Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu, Jesus amado, cadê você, operações? Aqui. Esse aqui não. Operações, achei. Na praia. Claro, na praia, né? Enquanto você... Aqui não é o Brasil, só dizendo isso aqui para vocês, né? Tá em Campinho.
em Cancún. A praia parece a mesma, né? E o vento que vocês devem estar ouvindo aí não é do meu ventilador, é do vento da praia, né? É um vento real. Então, deixa eu voltar aqui, né? Para compartilhar a tela com vocês. Eu sou tão lerda que eu tava acreditando. Aí O depois... professor é rico, tá dando aula em Cancún. A gente está tentando, né? A gente tenta. Porque o Brasil está cheio de coronavírus, eu prefiro não ir para lá. Enfim, né? Mentira, pessoal, eu estou em casa mesmo. Então, olha aqui, eu vou compartilhar agora a tela com vocês. E exatamente onde nós paramos. Vocês estão conseguindo visualizar aí essa tela que está falando operações com matriz? Eu vou limpar tudo. Não se preocupe, não. Mas vocês estão conseguindo visualizar? Sim, professor. Sim. Opa, deixa eu só salvar aqui. É só rapidinho. É essa parte bem que eu não entendi, professor. Essa parte aqui, Essa que né? tá aparecendo no slide. Eu estou só abrindo aqui, só um esboçozinho para vocês, que já está tudo aberto do outro, tem que abrir tudo de novo aqui no OneNote, né? Ele não deixa você fazer uma alteração, ele para exatamente onde você estava. Se você muda o arquivo, essa é uma dificuldade do OneNote. Mas vamos embora lá, né? Vamos embora lá, deixa eu aceitar aqui a galera, permitir todos. Gente, eu tenho uma impressão que seu... Bom dia, tudo bem, Andrés? Aqui, Beatriz Alencar. Bom, cada até um número interessante. Então, turma, o que eu queria dizer aqui para vocês? Eu vou apagar essa tela aqui para a gente começar do início, né? Ah, é, professor, né? Legal. Então, coloca aqui, passar uma borrachinha aqui. Essa parte aqui. Isso aqui também. Vamos lá dar um zoom aqui. Deixa eu ver quem está aqui para aceitar. Se alguém tiver para aceitar aí na tela, vocês me falem, né? Porque às vezes falando no fone de ouvido não sai tão bem. Deixa eu ver, tem mais gente para aceitar aqui. Permitir todos. Então, bora lá, né, pessoal? O que a gente precisa saber quando eu falo em operações com matrizes? E que operações são essas? São as operações de adição, de subtração e multiplicação. Nesse primeiro momento, a gente vai retornar e rever a parte que fala sobre a adição das matrizes. A multiplicação, como ela é uma particularidade, ela é um pouquinho mais extensa, é a mesma coisa, pessoal. Porém, a gente precisa trabalhar mais detalhes nela, que eu vou dividir para um outro momento, ou até ainda nessa live aqui, se der tempo. Mas a gente só vai avançar de acordo com o entendimento de vocês. Beleza? Então, bora lá. O que a gente precisa saber quando a gente realiza uma soma de matrizes? Olha só, eu tenho aqui um exemplo. Vocês vão ver como é facinho, mamão com açúcar, né? Um pouco até. Vou colocar aqui a cor preta. Meu mouse está meio doido aqui. Ih, caramba, peraí que desconectou aqui. Então, bora lá. Aqui, pessoal, são duas matrizes diferentes. Aqui é uma matriz. Aqui é outra matriz. Pronto, bem bonitinho. O que eu devo levar em consideração quando eu preciso realizar um cálculo de matrizes? Eu vou observar os elementos correspondentes na minha outra matriz. Por exemplo, eu vou realizar a adição de A11 de uma matriz com A11 da outra matriz. A12 de uma matriz com A12 da segunda matriz. Então, a gente tem, por exemplo,
Se eu tivesse uma matriz A, para quem está um pouco perdido, eu tenho os elementos A11, A12, A21, A22. Isso aqui nada mais são do que os índices, eles refletem a posição de cada um desses elementos. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Isso a gente já viu em aulas passadas. O que eu preciso observar quando eu realizar um cálculo de operações com matriz, principalmente na adição e na subtração? É que eu só posso somar os elementos correspondentes. Então, eu só posso somar A11 junto com outro A11 de outra matriz. Por exemplo, se eu tivesse uma matriz B aqui, vou botar aqui B aqui, eu vou ter, por exemplo, A11, A12, A21 e A22, por exemplo. Então, quando eu realizar a soma, eu vou ter que pegar o valor que eu tenho aqui, ó, em A11, somar mais, ó, mais o valor que eu tenho em A11 dessa minha matriz B. Vocês estão entendendo? Então, eu vou somar esse aqui mais esse bem daqui. Esses dois, esse resultado, eu vou formar o elemento, a matriz C, por exemplo, o elemento A1. Olha só como eu vou fazer aqui, ó. Vou botar aqui de verde, para ficar bonitinho. Então, calcule. Eu vou observar. Professor, você A1 pode daqui, repetir aí rapidinho, por favor? Minha internet travou. eu vou te mostrar aqui no exemplo. A mesma coisa que eu falei anteriormente. Olha só. Tá bom. A1 aqui, quem é? É o número 2, nessa minha matriz. Quem é o A1 nessa minha outra matriz aqui? É o número 3. Opa! Então, se eu tivesse aqui uma matriz A e uma matriz B, a matriz C seria formada do elemento A1, 2, mais 3. 2 mais 3 é 5. Vocês estão começando a entender? É bem tranquilo. É bem tranquilo. Vocês estão entendendo aí como é que foi que eu encontrei esse resultado aqui? 5. Olhem só, agora entendi. se eu quiser descobrir, professor, o elemento A12, somando as duas matrizes, eu vou pegar o 1, que está aqui, ó, o 1, mais menos 4. Cuidado, né? Aí a gente tem que aplicar a regra de sinal. Mais com menos vai dar menos, né? 1 mais menos 4 vai ser a mesma coisa que 1 menos 4. E 1 menos 4 é igual a menos quanto? Menos 3. Opa, menos 3. Vocês estão entendendo aí como é que eu estou encontrando e revelando quais são esses elementos aí? Então, eu tenho, por exemplo, em A21, Sim, professor. eu vou pegar menos 3, aqui, ó, menos 3, mais, ó, mais menos 2. Mais com menos vai dar menos. Menos 3, menos 2, vai ser quanto, turma? Diga aí o resultado. Quanto? Menos 3 com menos 2, menos? Menos 1. Opa! Menos 3 com menos 2 Isso. fica... Menos Eu tô me 5. enxergando. Acho que Menos quanto? Fica menos 5. menos 5. Exatamente, menos 5. Ó, detalhe. Menos 3, vou colocar aqui do lado. Aí tem o mais, menos 2, pessoal. Aqui, ó, nessa regra de sinal, mais com menos vai dar menos. Vai ficar menos 3, menos 2. Sinais iguais, a gente repete o sinal e soma. 3 mais 2, 5. Então, é por isso que é menos 5. Então, é tranquilo essa questão de operações com fração, com... Deixa eu ver, tem alguém aqui para aceitar aqui no chat. Pronto. Tem alguém que tá vendo... Deixa eu só silenciar aqui. Então, E professor? Pode falar, Matheus. E tipo, se uma matriz for diferente da outra? Como? Tipo, se for uma matriz 2 por 2, é mais uma 2 por 3. Nesse caso, a gente tem que obedecer uma das regras, que é uma da primazia dessa adição com matriz. Você só pode trabalhar com matrizes que possuem a mesma quantidade de elementos, ou seja, matrizes, por exemplo, quadradas.
2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, ou que elas tenham as mesmas características, que eu possa somar um A1 com A12, quer dizer, perdão, A1 com A1, A12 com A12, entendeu? Elas não podem ser, nesse caso, diferentes. Não pode ter ninguém sobrando, em outras palavras. Então, olha aí, ó. Aqui, eu vou ter 5, o último elemento, 5, mais 1, que vai dar quanto? 6. Então, eu poderia dizer que a minha matriz C, ela é 5, menos 3, menos 5 e 6. É bem tranquilo para a gente fazer esse cálculo aqui. Olhem só, eu vou fazer aqui o outro exemplo, o da letra B. Vou fechar aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem se manifestar a qualquer momento. Olhem só o que eu coloquei aqui nessa matriz B. O que a gente já sabe aqui? Que para realizar a soma das matrizes, eu preciso pegar os elementos correspondentes na minha outra matriz e realizar a soma. Ou a subtração, que daqui a pouco a gente vai ver esse exemplo. Ou realizar a soma, ou a subtração. Então, o que é o primeiro ponto aí? Aqui eu tenho incógnitas. Eu tenho, por exemplo, A, B, C e D. E eu já tenho até, inclusive, o resultado. O que eu preciso para realizar esse tipo de questão? Equacionar. Então, olhem só. Vai ficar o quê? Para eu revelar o valor de A, eu vou pegar aqui A, talvez. Eu vou pegar o A mais 2 igual a 3. Vocês estão entendendo por que é A mais 2 igual a 3? Porque são todos os elementos, ó. A1 que estava aqui, A1 que estava aqui, e A1 do resultado, que é igual a 3. Aí eu vou fazer o quê? O 2, ele vai passar para o outro lado com o sinal trocado, ele vai passar para lá com o sinal negativo, então eu vou dizer que A é igual a 3 menos 2. Então o valor de A só pode ser igual a 1. Vocês entenderam? Olha o valor de B. Sim. B vai ser quem? Me digam aí. Quem? Aqui. Professor, Pode falar. Não, entendi. tem como se eu repetir a explicação? Minha internet caiu aqui agora. Tudo bem, Eu tudo não bem. entendi, professor. Vocês não entenderam isso aqui? Deixa eu apagar aqui para ficar menos informação aí na tela. Ih, rapaz, acabei apagando até o de cima. Apagar logo aqui tudinho. Pronto. Então, pessoal, o que essa segunda questão que ela quer dizer? Vou fazer aqui de novo. Não sei porque na edição eu não coloquei isso aqui. Tá. O que a gente já sabe? É que para realizar a soma dos elementos, eu preciso pegar A1 com A1, A12 com A12, A21 com A21, A22 com A22. Eu vou até dar uma dica para vocês que estão aí do outro lado. Uma maneira mais fácil para que vocês não fiquem perdidos, que vocês consigam absorver, é vocês sentarem num ambiente confortável, e o que a gente vai fazendo aqui no celular, vocês vão fazer, aqui no notebook, vocês vão fazendo aí com o celular de vocês com um caderno. Não fiquem só olhando, porque senão vocês não vão conseguir absorver, é interessante copiar. Então, o que acontece? A soma de elementos, eu já sei que ela é sempre A1 com A1, A22 com A22, A21 com A21, enfim. Só que nessa letra B, eu tenho alguns elementos que eles precisam ser revelados. Por exemplo, eu não sei qual é o valor de A, eu não sei qual é o valor de B, eu não sei qual é o valor de C, e eu não sei qual é o valor de D. Para eu revelar quais são esses valores, eu preciso equacionar. Como é que eu vou equacionar? Eu vou fazer como a fórmula nos pede, né? Para realizar uma adição. Reparem que aqui houve uma adição, e aqui é o resultado. Então, se eu quero encontrar o elemento A, que está aqui, eu vou ter que pegar A mais, então eu vou colocar aqui, ó. A mais
2, 2, tá ali, muito bem, 2, que é igual a que elemento? 3. 3. Professor, por que o senhor está pegando 3 aí, não está pegando outro número? Turma, lembre-se, na adição de matrizes, eu só posso trabalhar com os elementos correspondentes. É só A1 com A1 que vai dar o resultado A1. Então, eu só armei o que tem ali e coloquei aqui do lado. E agora eu vou revelar o valor de A, que é isso que a questão nos quer. Então, A está aqui. A está bem aqui. O 2, o que foi que eu fiz? Que estava de um lado, vai passar para o outro lado, com um sinal trocado. Então, aí eu vou ter o quê? A igual a 3 menos 2. Então, o valor de A é igual a 1. Agora, vamos revelar o valor de B. Qual o valor de B? B está bem aqui. O que vai ser B? Vai ser 1 mais... Mais B. Excelente, muito bem. 1 mais B, ó. 1 mais B... Igual a 2. Igual a quanto? 2. Excelente, muito bem. Igual a 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o B, né? Para eu descobrir o seu valor. O 1, ele vai passar lá para o outro lado, com o sinal trocado. Vai ter o quê? B é igual a 2 menos 1. Então, B, qual é o valor de B? 1. Muito bem. Que é igual a 1. Vocês estão começando a entender e pegar a manha, né? Deixa eu só aceitar aqui. Vocês estão começando a pegar a manha aí, né? Então, se eu quiser revelar, por exemplo, o valor de C, como é que eu vou equacionar C? Vai ser quem? Me digam aí. Deixa eu ver se vocês conseguem fazer. 1 mais 0. 1 mais 0 igual a C. Excelente. 1 mais 0 igual a C. Então, C é igual a quanto? A 0. A 1. A 1. Igual a 1. Então, 1 mais 0 é igual a 1. A 1. Tome cuidado aí. Como é que vai ficar a equação de D? Não, é porque eu pensei que o senhor tinha botado do 2 outro lado, só que o mais senhor inverteu a equação. menos 1 Sim. Eu só inverti a equação. Muito bem. Como é que vai ficar aí a equação de D? Me digam aí. 2 2 mais menos 1 menos 1. igual a D. 2 menos 1 igual a D. Excelente. Vai dar- Todos acertaram. Vai dar 3. Igual a D. Então, aqui, ó. Mais com menos vai dar menos, né? Então, vai ficar D É igual a 1. D é igual a 2. Eu só estou invertendo para ficar mais fácil. menos 2 menos 1. D é igual a quanto? 1. Muito E deu bem. 1. Então, se nós pudéssemos remontar essa nossa equação, o que a gente teria? A gente teria... O que a gente teria? A gente teria que A é igual a 1, B é igual a 1, C é igual a 1 e D também é igual a 1. Muito bom. E aí a gente começa já a utilizar esses cálculos. Agora vamos ver aqui mais informações que são relevantes para o nosso cálculo aqui. É com relação à matriz oposta. O que seria essa matriz oposta, professor? Aí, né? É bem tranquilo. Bem facinho. O que é uma matriz oposta? Fecha aqui. Para que vocês não se confundam. Então, a matriz oposta, pessoal, é bem fácil. Oposto, vocês sabem, né? Já sabem qual é o conceito. Então, a matriz oposta, o que a gente faz? A gente vai trocar o sinal de cada elemento que compõe a matriz. Como assim, professor? O que é positivo vai passar a ser negativo. E o que é negativo vai passar a ser positivo. Olha lá, vamos fazer aqui a transposta de A. Então, eu vou colocar aqui menos A, que é a sua transposta. Então, a transposta de A vai ser o quê? Vou abrir aqui. Se zero. Zero, lembrando que zero é elemento neutro. Ele não é positivo nem negativo. Então, aqui, menos 1 vai ficar o quê? Mais 1. Muito bem. 2. Menos 2.
Exatamente, excelente. Menos Aqui 5. vai ficar o quê? Menos 5 Menos 5. 0. Menos 5, Mais 0, mais 3. e mais 3. Muito bem. Então, aqui é a matriz oposta. Então, quando eu falar em matriz oposta, vocês automaticamente vão aí captar que eu tenho que pegar o que é positivo e eu vou transformar no negativo. Ah, professor, tem 0. 0 não muda de sinal, né? Vamos colocar menos 0, pelo amor de Jesus Cristo. Então, olhem só. Subtração. Bem tranquilo. Acho que vai dar até para a gente ainda ver a multiplicação ainda hoje. Subtração, turma, ela ocorre da mesma maneira que a adição. Eu tenho que me lembrar das mesmas propriedades que envolvem a adição. E eu coloquei aqui um exemplo clássico para que vocês pudessem, para que vocês pudessem trabalhar essa subtração. Aqui, aqui, aqui. Pronto. Visualmente, para que vocês pudessem observar essa equação. Um detalhe, né? Ele diz que... Está alguém entrando aqui no chat. Ele diz aí o seguinte: resolva a equação matricial x menos a mais b é igual a c. Então, ele nos dá aí o valor de x, perdão, ele dá no valor de a, o valor de b e o valor de c. Então, o que a gente precisa fazer? X nós não temos. E a gente vai precisar o quê? Isolar o valor de x. Então, tudo que não é x vai passar lá para o outro lado, né? Essa matriz aqui, ela vai ficar como? Eu tenho azulzinho aqui. Então, eu vou pegar x, só o x vai ficar de um lado, x é igual a c, aí o a ele vai passar para o outro lado com o sinal trocado, vai ficar o quê? Mais a. O b, ele vai passar para o outro lado com o sinal trocado, vai ficar menos b. Vocês entenderam? Deixa eu pegar só o vermelho aqui. Então, o a, ele passou para o outro lado, e o b também passou para o outro lado. Então, aí a gente precisa agora revelar o valor de cada elemento. Então, o que a gente vai ter? Deixa eu pegar aqui dentro de cima, porque senão não vai ter espaço suficiente. Peraí. Aqui. Então, eu vou montar aqui essa matriz. X é igual a matriz C. Em C, eu tenho esses elementos aqui, ó. Peraí. 5, 0, 1 e 3. Vou montar aqui. Aí eu vou ter o quê? Mais a matriz A. A matriz A tem os elementos 1, 0. Depois só desliga o microfone de vocês quando vocês não estiverem falando. E 5. Para não vazar um áudio aí de vocês. E a matriz C... Não, peraí. Eu botei certo? A, tá certo? E menos B. Menos a matriz B. Então, B é menos 2, 3, 1 e 2. Vocês até aqui vocês estão entendendo o que eu fiz até agora? Vocês estão conseguindo entender aí? Ou não? Sim. Sim, né? Entendi. Sim, professor. Sim. Beleza. Então, o que eu quero que vocês observem, né? Aqui eu vou ter que realizar essas operações. E lembre-se, nas operações, eu tenho que pegar os elementos correspondentes. 5 mais 1, menos com menos vai dar mais 2. Entendeu? Então, eu vou ter que pegar esses elementos correspondentes para eu poder encontrar o meu resultado. Por exemplo, 1 mais 0 é 1, menos 3, entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui o primeiro, pegar até o vermelhinho aqui para o pessoal entender. Eu tenho 5 positivo aqui, ó.
eu vou o quê? Somar mais 1. 5 mais 1, vamos botar aqui a matriz X aqui embaixo. Matriz X. Vamos para o resultado. 5 mais 1 é 6. Só que detalhe, o que eu tenho aqui? Ó? Menos com menos que está aqui dentro. Eu vou acabar o quê? Trocando esse sinal. Menos com menos vai dar mais, né? Então, 5 mais 1, 6. 6 mais 2 é igual a 8. Ó. Mais 2, 8. Aqui vai ser igual a 8. E, professor, eu não entendi por que deu 8. Eu vou até botar aqui embaixo, caso alguém não tenha conseguido entender. O que foi que eu fiz ali? Eu peguei 5 mais 1. Aí tinha um menos aqui, ó. Menos 2. Foi isso que eu fiz. 5 mais 1, 6. Menos com menos mais o 2. E aí, por isso que deu 8. Vocês entenderam por que deu 8 ali? Então, eu estou fazendo ali a regra de sinal. Ah, professor, porque eu vi que estava menos. Entendeu? Então, eu estou fazendo direto, mas vocês podem fazer aí pelo passo a passo. Deixa eu apagar essa parte aqui embaixo. Vocês acham que esse conteúdo é fácil ou difícil? Mais ou menos. Fácil. Até agora tá sendo fácil. Tá de E boa. agora, Essa aqui é bem mais complicada. E professor, oi, pode falar. é, Pode falar que eu eu tô fiz a ouvindo. pergunta da agora errada. É tipo, se a matriz for 3 por 2 e mais uma 2 por 3, dá de fazer? Se uma matriz for 3 por 2 e a outra 2 por 3. 2 por 3, não. É. Porque tu vai ter 3 linhas e 2 colunas. Então, tu tem que ter um número igual de linhas e colunas. Não entendi. Por exemplo, a gente pensa em matriz quadrada. Pensa numa matriz quadrada. Tem até uma regrinha que eu não vou adiantar para vocês, para não confundir a cabeça de vocês, quando chegar na multiplicação. Por enquanto, só por enquanto, pensa o seguinte: para realizar essas operações, por enquanto, eu tenho que ter uma matriz quadrada. Uma matriz que ela seja 2 por 2 por uma outra 2 por 2. 3 por 3 por uma matriz 3 por 3. Ou seja, eu tenho que ter a base de tudo, a mesma quantidade de elementos em um, a mesma quantidade de elementos no outro. Tá entendendo? Para poder realizar essa adição aqui de matriz. Opa, deixa eu falar aqui. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu botar vermelho. Eu tenho aqui agora o elemento 1. 1 mais 0, que vai dar 1, menos 3. Quanto é que vai dar aí o resultado? Menos 2. Menos quanto? Menos 2. Menos 2 tá certo. Ó, é bem fácil de fazer. Ó. 1 mais 0 menos 3. Aqui vai dar 1 menos 3. 1 menos 3 é menos 2. Vocês entenderam? Por isso que ali é menos 2. Tá tranquilo até agora ou não? Sim. Tá. Tá. Tá Tá, Tá sim, professor. professor. Se vocês tiverem com dúvida, aí vocês me falam, né? Então, vamos lá. Qual seria, então, me digam aí, esse elemento aqui, o A21? Quanto é que vai dar? 3. Exatamente, 3. Muito bem. Por que 3, professor? É 0 mais 4 menos 1. 0 mais 4 é 4. 4 menos 1 é 3. Muito bem. Então, dá para fazer até de cabeça. Claro, quem tiver dúvida, coloca no papel. Não tem problema nenhuma. Mas dá para fazer de cabeça. Deixa eu botar aqui para a cor verde. E qual é o número desse elemento aqui, ó? O final. O A22. 3. Menos 4. Detalhe. 3 mais, ó, vou botar aqui.
Ninguém ficou confuso aí. Olha a regra de sinal. 3 mais menos 5. Ó, aqui é menos. 3 mais menos 5, menos 2. Menos, mais com menos vai dar menos. Aqui, ó. 3 menos 5, menos 2. Menos 2 com menos 2 vai dar menos 7. Vai ficar 3 menos 7. 3 menos 7 vai dar menos 4. Menos 4. Vocês entenderam por que deu menos 4? Professor. Pode falar. Repete a explicação que eu me confundi aqui agora. Olha aí, ó. Olha só. O que a gente precisou aqui nessa última? Eu peguei, que eu vou botar vermelho. 3 mais menos 5. Olha lá como está aqui embaixo. Ó. 3 mais menos 5. Botei ele em parêntese. Por quê? Porque eu ia fazer o jogo de sinal. Olha, eu poderia colocar direto? Poderia sim, sem problema algum. Mas ali foi realmente para explicar para vocês. 3 mais menos 5 menos o 2. Por que menos 2, professor? Porque tem um menos bem aqui, turma. Ó. A gente tem que obedecer esses sinais. Aí eu fiz o quê? Mais com menos deu menos. E repetir os valores. Menos 5 com menos 2, sinais iguais, a gente soma e repete sinal. Deu menos 7. 3 menos 7 vai dar menos 4. Vocês entenderam? Então, o elemento ali é menos 4. Deu para dar uma clareada? Sim. Sim, deu mesmo. Então, aí surgiu alguma dúvida com relação a essa questão de subtração? Não. É basicamente isso. Por isso que eu acho que já é necessário a gente pular para a parte que fala sobre multiplicação de matrizes. A subtração e a adição, elas têm a mesma regra. Agora, a parte de subtração, deixa eu só botar aqui. A parte de... Deixa eu botar aqui. Então, a parte de... deixa eu botar aqui na tela. Multiplicação de matrizes. Para a gente também não se atrasar muito. A parte principal de adição e subtração, vocês já sabem, né? Deixa eu voltar aqui a apresentar. Compartilhar. Vocês estão conseguindo ver aí a multiplicação de matrizes? Sim. Sim, né? Turma, a gente viu agora há pouco duas operações. Uma era a adição de matrizes. Ainda não. A outra era a subtração de matrizes. Eu não entendi, foi comigo ou não? Falou, Arlindo? Vou botar aqui para desativar o som por enquanto. Pronto. Então, a gente viu duas partes, né? Uma da adição de matrizes e a outra foi de subtração de matrizes. E agora, a gente vai para a multiplicação de matrizes. E o que a gente precisa observar nessa parte que fala sobre multiplicação de matrizes? A condição de existência. A primeira informação que tem aí no... Professor, apareceu para mim, não. Não está aparecendo? Vocês estão conseguindo visualizar aí? Que parte diz assim, condição... Eu estou, professor. Está Condição de conseguindo? existência da multiplicação. Exatamente. É isso aí. Deve ter, então, estar com algum problema aí de conexão. Depois dá uma olhada aí. Eu estou compartilhando já a tela. Então, vamos olhar o que muda nessa parte que fala sobre a multiplicação de matrizes. Na adição e na subtração, nós tínhamos sempre que ter o elemento correspondente. A1 com A1, A12 com A12, A13 com A13, a gente sempre pegava o elemento correspondente. Agora, para que exista a multiplicação, tem alguém entrando no chat essa hora. Está pedindo aqui para permitindo para entrar. Tá. Então, o que a gente observa na multiplicação de matrizes é que, olha a licença, só é possível multiplicar duas matrizes
se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. E, professor, essa aí eu não entendi, não. Olha só, vou botar um exemplo aqui embaixo. O que ali está falando? Eu vou colocar uma matriz A. Imagine que essa matriz A, ela é uma matriz 3 por 4. E eu tenho também uma matriz B. A matriz A é uma matriz 3 por 4, e a matriz B é uma matriz 4 por 2. E eu quero realizar a multiplicação dessas matrizes. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar as duas aqui do lado. Vou colocar elas duas. Eu vou colocar A é igual a 3 por 4, que é uma matriz com 3 linhas e 4 colunas, só para nos lembrar, que multiplica B, é uma matriz 4 por 2. E aí, professor, como é que eu vou saber como é que essa condição, se ela existe ou não? O que eu vou ter que reparar? Na primeira matriz, A quantidade de nós vamos ter que observar a quantidade de colunas. Então, lembre-se, a primeira informação é a linha e a segunda é a coluna. Então, eu vou até marcar aqui embaixo. Aí a Coluna. primeira linha vai multiplicar com a primeira coluna, né, professor? Exatamente, rapaz, vocês estão demais, né? Então, olha aí, ó. Muito bem. Eu vou observar se a quantidade de colunas que eu tenho na primeira matriz é equivalente ou é igual à quantidade de linhas da segunda. O que eu vou fazer aqui? Ó, observar. Aqui 4, do outro lado também é 4. Opa, bateu. Então, se dos dois lados é 4, então eu posso sim realizar a multiplicação dessas matrizes. Vocês estão começando a entender aí qual é o conceito de existência. Eu vou observar... Não. Então, vamos lá. Eu vou observar as duas matrizes. Eu já sei que a primeira informação sempre é referente à quantidade de linhas. A segunda informação sempre é referente à quantidade de colunas. Então, a matriz A, 3 por 4, a primeira informação é linhas, que é 3, e a outra informação é colunas, que é 4. Então, para que haja uma multiplicação, para que eu possa fazer uma multiplicação de matrizes, eu tenho que observar no primeiro elemento, ou na primeira matriz, se a quantidade de colunas é exatamente igual à quantidade de linhas da minha matriz B, por exemplo. Como eu coloquei aqui no exemplo, 4 e 4. Quantidade de colunas da primeira é exatamente a quantidade de linhas da segunda. Quando isso acontecer, vocês podem realizar a multiplicação das matrizes. Olhem só a continuação disso aqui. Uma outra informação importante. Tá cinzas, né? Vamos supor que quando a gente já sabe que eu posso multiplicar essas duas matrizes. E que essas duas matrizes, elas vão gerar uma matriz C. Professor, mas como é que eu vou saber, assim, só no olhômetro, qual é a formação dessa matriz C? A matriz C, pessoal, olha a outra dica que eu vou colocar aqui. A matriz C sempre vai ser a quantidade de linhas da primeira coluna, que nesse caso aqui é 3, pela quantidade de colunas da segunda coluna, que aqui é 2. Ó. Então, elas vão herdar essas informações aqui, ó. 3. Então, esse 3 que está aqui, ele fornece a quantidade de linhas do primeiro resultado. E o 2, que está aqui, ele vai nos dizer a quantidade de colunas do resultado. Então, essas são as duas informações que vocês precisam saber, inicialmente. Para que a multiplicação exista, eu vou observar a quantidade de colunas da primeira matriz e observar a quantidade de linhas da segunda matriz. Opa, são iguais. Nesse caso aqui, 4 e 4. Ah, professor, beleza, eu sei que deu aí 4 e 4. E como é que vai ser a formação desse resultado? Quantas linhas e quantas colunas vão haver nesse resultado?
que vocês vão observar? A quantidade de linhas da primeira matriz vão ser a quantidade de linhas do resultado. Então, 3 passou a ser 3 no resultado. A quantidade de colunas da segunda matriz vai fornecer informação para o resultado, né? Então, vai ser uma matriz, nesse caso, 3 por 2. No começo, parece meio confuso, né? Então, pode surgir a pergunta, professor, o senhor colocou esses 2 exemplos aí de matrizes, certo? E se eu invertesse as posições, não iria ser a mesma coisa? Vamos olhar aqui. B, pegar o cinza. Se fosse, por exemplo, B... Se fosse B, que é 4, mesmo exemplo, 4 por 2, que estivesse multiplicando A, que é 3 por 4. Será que eu poderia realizar essa multiplicação de matrizes? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Não. Olhem só. Vamos verificar a primeira condição. A primeira condição é verificar se o número de colunas da primeira matriz é o mesmo número de linhas da segunda. Reparem, o número de colunas da primeira é 2. Mas o número de linhas da segunda matriz é 3. E 2, pessoal, é diferente de 3. Então, aqui, ó, tá fora, é diferente. Então, nesse caso aqui, eu não tenho e eu não posso realizar uma multiplicação dessas 2 matrizes. Vocês entenderam? Então, para que aquilo aconteça, vocês têm que observar. Eu vou botar mais um exemplo aqui. Por exemplo. Vamos dar os valores aqui. Vamos supor... Vou dar o valor de A e B. Vamos supor que a matriz A agora, ela é uma matriz 3 por 4. Ih, rapaz, eu tenho o meu valor. Deixa eu colocar outro exemplo aqui. Vamos supor que ela é uma matriz 5 por 3. Exemplo hipotético. E vamos colocar que a matriz B é uma matriz 3 por 4. Eu pergunto para vocês, eu posso ou não posso realizar a multiplicação dessas 2 matrizes, da matriz A e da matriz B? Pode. 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 Por quê? Porque na A linha na da primeira e a 3 última é a linha da... coluna. E a B, Tá, a um de 3 cada é... vez. Pera, na A 3 é a coluna e na B o 3 é a linha. Então são iguais os números. Excelente. Muito bem. Então, olha aí, ó. A, eu vou colocar aqui para quem está vendo essa aula gravada e não está entendendo o que estão falando. A é igual a 5 por 3, né? E B, a mesma coisa que eu estou botando aqui as coisas, para o pessoal não se confundir. E B, a gente diz que é uma 3 por 4. E, professor, mas elas não são iguais, então eu não poderia multiplicar. Turma, a regra para multiplicação é diferente para adição e subtração. Então, olha aí, o que eu vou ter que observar? Na primeira matriz, a quantidade de colunas tem que ser exatamente correspondente à quantidade de linhas da segunda. Opa! Bateu, professor. Então, eu posso realizar aqui a multiplicação. Ah, professor, se fosse 3 e 4, não poderia. Se fosse 4 e 4, poderia. Se fosse 5 e 5, poderia. Professor, se o número de colunas for diferente do número de linhas, se o número de colunas da primeira for diferente do número de linhas da segunda, eu posso fazer? Não. Professor, se for igual, eu posso fazer a multiplicação? Sim. Se for igual o quê? O número de colunas da primeira com o número de linhas da segunda. Quem gosta de memorizar aí, né, quem não é o ideal, mas é só observar o segundo valor da primeira matriz com o primeiro valor da segunda matriz. Se esses valores forem iguais, você pode sim realizar a multiplicação de matriz. E a outra informação que a gente viu é com relação à formação dessas 2 matrizes. Se aqui eu fosse montar uma matriz C, como é que ela ficaria?
quantas linhas e quantas colunas ela teria? Lembre-se da regra, né? Alguém lembra aí? Ela ia ter 3 linhas e 3 colunas. Não. Mais alguém? Não, ia ficar 5 linhas e 4 colunas. 5 linhas e 4 colunas. Aí esse negócio Exatamente, como foi apresentado pelos nossos colegas. A primeira matriz, ela nos dá, ó, aqui, ó, pode até botar em vermelho. A primeira matriz, o que que ela doa? Imagina que você quer uma mãe e um pai. A mãe, que é a primeira, ela vai doar a quantidade de linhas para o resultado. Então, aqui vai ser igual a 5. 5 por quanto, professor? A segunda matriz, ela vai doar a quantidade de... Eita, coisa feia do gajo. Nem está melhorando, né? Enfim. Vai doar a quantidade de colunas. Então, aqui vai ser 4. Vocês estão entendendo? Essas duas regras são primordiais. Pode falar. Aí, no caso, a resolução desse negócio aí é a matriz C. A resolução, é? Isso. Até esse ponto aqui, sim. É porque a gente está fazendo passo a passo. Nesse caso aqui, a resolução é a matriz C. Então, olhem só outra informação que eu vou colocar aqui para vocês, que é interessante. Eu vou até fazer um exemplozinho aqui. Deixa eu apagar isso aqui. E eu vou fazer um exemplo aqui de multiplicação. Se vocês não estiverem entendendo, pela pulse manifesta. Eu vou dizer que uma matriz A, ela tem os elementos, ela tem 2 linhas por um quantitativo de colunas que eu não sei qual é agora, vezes a matriz B, que ela tem uma quantidade de linhas por uma quantidade de colunas que eu não sei dizer agora. E o resultado é uma matriz C, que ela tem uma quantidade de linhas por uma quantidade de colunas. Por exemplo, se eu colocasse uma matriz dessa aí, vocês iriam conseguir responder, professor, essa aí eu não consegui entender direito, não. Ou tem gente que já está dizendo, professor, essa aí eu já sei. Só com as regras que o senhor nos passou, eu já consigo descobrir qual é o valor. Então, turma, a primeira observação que a gente teria que fazer aqui para descobrir os valores é a seguinte. Se nós temos, nesse exemplo, um resultado que é uma multiplicação de 2 matrizes, a gente já mata uma charada. Que o quê? Para que aconteça essa multiplicação, o valor que eu tenho aqui nas linhas, em B, tem que ser igual ao valor da coluna que vai estar aqui, né? Então, aqui, ó, eu poderia dizer, já que eu tenho uma multiplicação, que aqui só pode ser 3. Não é? Porque para ter uma multiplicação, a quantidade de colunas da primeira não tem que ser a quantidade de linhas da segunda. Então, ali eu já consegui descobrir, revelar, que ali é igual ao valor 3. Outro detalhe importante. Eu sei também que, por exemplo, se eu quiser mudar para cá, vou mudar para cá, vou até mudar de cor. Tá um cinza. Vê. Eu sei também que o B, ele acaba herdando o resultado de C, né? Isso, 4. Então, o B, ele só pode... Cara, foi muito feio isso aí, mas dá para entender. O B, ele só pode ser 4. Eu professor, não, porque aí o senhor sabe que é 4. Lembrem-se, o resultado de C é composto pela quantidade de linhas de A e quantidade de coluna de B. Então, se em C deu 4, em B só poderia ser 4 também, a gente revelou. E eu pergunto agora para vocês, qual é o valor da quantidade de linhas que nós vamos ter em C? 2. C é 2. Muito bem. 2 por 4. 2 por 4. Por que mesmo, professor? Porque ele herda a informação da primeira matriz. A primeira linha da primeira matriz se transforma na primeira linha
aqui do resultado. Então, se aqui é 2, consequentemente, ali é 2. Vocês viram que montando esse quebra-cabeça com essas regras, a gente conseguiu realizar essas operações? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não, até agora não. Turma, nós temos 5 minutos restantes. Eu vou tentar explicar essa parte aqui, mas se não der, a gente para e na próxima aula a gente continua. Beleza? De multiplicação. Então, agora a gente vai ver como a gente consegue realizar essa multiplicação dessas matrizes. Professor, ali em cima ainda não era multiplicação? Não, a gente viu quais eram as condições e elas são base para que a gente entre nesse primeiro ponto. Um detalhe. Vocês já sabem que para ter uma multiplicação de matriz, eu tenho que ter uma matriz que tenha, na primeira, uma quantidade X de colunas, e esse mesmo valor X deve ser equivalente à quantidade de linhas da segunda, vocês já sabem. Olhem só o que eu vou fazer aqui nessa atividade. Aqui e aqui também. Beleza? Então, o que a gente precisa fazer aí nessa atividade, né? Eu vou primeiro observar se eu posso fazer essa multiplicação. Então, vamos observar aqui se a gente pode ou não fazer essa multiplicação. Eu vou chamar essa aqui de matriz A e essa aqui de matriz B. Então, eu vou dizer que A é uma matriz que ela tem o quê? 2 linhas, né? Ela tem 2 linhas e quantas colunas, pessoal? E 3 colunas. 3 colunas. E a matriz B? Ela tem o quê? 3 linhas e 2 colunas. 3 linhas e 2 colunas. 3 linhas e 2 colunas. Muito bem. 3 linhas, ó, 2 colunas. Já vi isso em aulas anteriores. A primeira pergunta que eu vou me fazer. Eu posso realizar a multiplicação dessas 2 matrizes? Sim. Sim, professor. Pode. Sim. Porque a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de colunas da segunda. Muito bem. Então, a gente já fez aqui o primeiro passo. Vou até botar um OK aqui, que alguém pode estar vendo essa videoaula e ficar perdido. Então, isso aí está tranquilo. Até esse ponto, professor, eu estava entendendo tudinho. E agora, o que eu vou ter que fazer? Vamos ver quanto é que vai ser o valor de C, né, turma? C, vamos supor que eu vou chamar aqui a matriz C. C, ela vai ter quantas linhas? 2. Quantas? 2 linhas. E quantas colunas? 2. Excelente. 2 colunas. Então, pegou a primeira informação aqui de A, 2 linhas, e pegou a informação de B, 2 colunas. Até esse ponto aqui, tá todo mundo tranquilo, né? Eu vou só fechar aqui o áudio por enquanto, Eduardo. Sim. Ah, valeu. 2 linhas e 2 colunas. E, professor, agora, o que eu preciso saber para fazer o valor de C? Agora que a gente tem que ter calma para que vocês não errem. Eu vou construir uma matriz C aqui embaixo. A matriz C, a gente já sabe que ela vai ser uma matriz 2 por 2. Se ela vai ser uma matriz 2 por 2, ela vai ter 2 linhas e 2 colunas. Eu vou dizer que C, ela vai ser igual. Aí eu vou colocar os elementos. C11, C12, C21 e C22. Estes são os meus elementos que eu já descobri que vão ser da minha matriz 2 por 2, que é a minha matriz C. Agora, como é que eu faço, prestem bastante atenção, como é que eu faço para descobrir qual é o valor, por exemplo, de C11? Olhem só, prestem atenção. Em C11, pessoal, a gente tem os índices, que é onde a posição de cada elemento. C11 é C, primeira linha e primeira coluna. Então, para encontrar o elemento C11, eu vou pegar na matriz, ó, a primeira linha. Então, vou lá na matriz.
a primeira linha aqui é a primeira linha, e eu vou ter que multiplicar com quem, professor? Com a primeira coluna. Com a primeira coluna. Ou seja, cada um desses índices vão indicar para vocês o que vocês vão ter que multiplicar. C1 vai ser a multiplicação da primeira linha com a primeira coluna. Ah, professor, então C12 vai ser a multiplicação da primeira linha com a segunda coluna. Vocês estão entendendo? Então, os índices, eles vão dizer o que vocês vão multiplicar. Vamos fazer esse exemplo aqui de A11, né? Então, C11, aqui, cinza. Só isso aqui que eu vou fazer, porque senão vai atropelar o tempo. C11 vai ser o quê? A multiplicação dos elementos, né? Então, vai ficar... Aí eu vou pegar, olha só, onde está lá em vermelho. Vou botar aqui outra cor. Aqui, ó, sempre o elemento correspondente, ó. 1 vezes 1 é igual a 1. 5 vezes o 2 é igual a 10, né? Então, vocês vão colocar aqui mais 10. 2 vezes menos 3 vai dar quanto? Menos 6. Então, C11 é igual a 1 mais 10 vai dar 11. 11 menos 6 é igual a 5. Vocês estão entendendo como é que a gente encontra aqui? Então, C, coloca aqui do lado. Eu vou dizer que o primeiro valor é igual a 5. Vocês estão entendendo como é que a gente vai montar cada um desses elementos? Vocês têm que multiplicar os valores correspondentes. Você não pode mudar a casa aleatória. É o primeiro elemento da primeira linha com o primeiro elemento da primeira coluna. Depois, o segundo elemento da primeira linha com o segundo elemento da segunda coluna. Depois, o terceiro elemento com o terceiro elemento. Entendeu? Vocês não podem multiplicar aleatório. É um multiplicando com o outro. Assim, vocês não irão errar. Então, eu vou fazer só mais um. Só mais um aqui, porque o tempo não vai nos permitir. C12. C12 vai ser o quê? A primeira... Deixa eu apagar até aquelas informações ali. Vou apagar mais coisa, mas eu vou fazer aqui. Opa, não foi. Graças a Deus. Então, o que vai ser C12? Eu vou pegar os elementos da primeira linha e multiplicar pelos elementos da segunda coluna. Vocês estão entendendo aí? Primeira linha e segunda coluna. Sim. Aí eu vou multiplicar. Vou fazer o mesmo cálculo. 1 vezes menos 1 vai dar quanto? Menos 1, né? Menos 1. Então, aí, ó, tô marcando aqui, ó. 1 vezes menos 1. 5 vezes 3. 15. 15. Mais 15. Muito bem. Mais 15. 2 vezes 0. 2. Mais Zero. 0. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. C, 1, 2. Então, vai ser menos 1 mais 15, vai ficar 14. 14 mais 0 é igual a 14. Então, eu posso dizer que ser 1, 2 é igual a 14. Vocês entenderam? Assim a gente calcula essa questão de multiplicação de frações. Por conta do tempo, a gente vai parar por aqui. Mas só com essa aula aqui, vocês já vão ter base para resolver as questões e resolver as multiplicações de... Daqui a pouco eu também vou ensinar para vocês também, na próxima aula, um macete, que fica mais fácil para fazer essa multiplicação. Pode falar. E o C21, a parte de baixo? A parte de baixo vocês vão ter que fazer da mesma forma. Vocês vão pegar a segunda linha da primeira matriz e multiplicar com a primeira coluna da segunda matriz. Entendeu? Ah, entendi. Então,
A primeira informação sempre nos dá a linha da primeira e a segunda informação sempre nos dá a coluna da segunda. Ah, C22 vai ficar como? A segunda linha da primeira matriz multiplicada pela segunda coluna da segunda matriz. Aí multiplica, soma tudo e chega ao resultado. É bem tranquilo. Entendeu? Mais alguma dúvida? Tranquilo. Não. Turma, até o nosso próximo encontro. Vou tirar um print aqui da tela aqui. Tá, professor, obrigada. Valeu. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Nada, eu que agradeço. Bora Já lá. pode sair? Já, vocês podem sair já. Estão liberados. Vou só encerrar aqui. Ah.